Hoje vamos à la playa. Hoje então, pela primeira vez, desde quando a gente está aqui em Portugal, a gente vai oficialmente passar um dia na praia, pegar uma prainha. E eu falo isso porque quem acompanha o canal aí desde sempre vai lembrar que, se não me engano, acho que no 7º dia, né, tem um vídeo desse dia. A gente chegou a visitar uma praia aqui, não é a que a gente vai hoje, é outra. Foi quando a gente estava com um amigo nosso, ele levou a gente para conhecer ali alguns lugares próximo da casa dele. A gente chegou a caminhar beirão de uma praia ali, se não me engano chama Fonte da Telha. E a gente chegou também a pisar na areia e tal, mas a gente não estava adequadamente preparado, estava de calça, de tênis. A gente só tirou algumas fotos por ali e fomos embora conhecer alguns outros lugares. Então hoje nós estamos indo para Cascais, que é uma região aqui bem próxima a Lisboa, 1 hora mais ou menos, a gente vai estar lá. É um dos lugares mais conhecidos de Portugal, mais turísticos, principalmente se tratando de lugar com praia, litoral. É um dos lugares mais buscados. Também é um lugar onde muitos famosos, principalmente o pessoal do Brasil que vem morar em Portugal, mora normalmente na região ali de Cascais. Eu ouvi dizer, né, não sei a informação correta, que a Luana Piovani, por exemplo, é uma das pessoas que tem casa por ali. E por isso, por todo esse histórico, que a gente escolheu para ser nossa primeiro dia oficialmente de praia, ir para Cascais, que é praticamente um passeio obrigatório aí para quem vem turistar em Portugal, é a região de Cascais e as praias de Cascais, que dizem ser muito bonitas. Então a gente está indo para lá hoje, a gente já está quase chegando aqui na estação de metro, vamos descer até lá beirando do rio, na estação do Cais de Sodré. De lá a gente pega o comboio, né, o trem, que vai direto para Cascais, mais ou menos 1 hora de trem a gente está lá. E a gente vai passar o dia lá então. A ideia principal é mais curtir, pegar uma praia ali, ficar ali descansando e tal. Mas se tiver alguns lugares próximos que a princípio eu sei que tem, pra gente passear, visitar ali, também a gente vai mostrar pra vocês. Tem alguns lugares que também é ali na região de Cascais, que eu acho que faz parte de Cascais, algumas outras praias mais conhecidas, como Carcavelos, tem uma outra que é mais lá pra cima, que agora não me lembro o nome. Acho que a gente não vai tanto pra esse lado, a gente vai ficar ali mais focado na região mais central ali, perto da estação principal de Cascais, algumas praias mais ali do centro, alguns locais turísticos por ali. Provavelmente a gente vai precisar voltar uma outra vez para visitar esses outros lugares, não tem como também conhecer tudo em um dia, mas vamos ver aí ao longo do vídeo o que a gente consegue explorar lá por Cascais. Já vamos chegando aqui na estação, fique aí com algumas imagens. E depois, então, lá eu falo um pouquinho mais, porque eu li algumas curiosidades, informações interessantes para passar para vocês.
We're falling out, we've reached disaster. Don't know where we're gonna be after. And we do it all again and again and again and again. Again and again and again and again. We're falling down, we faded. But I know that we can save it. Cause we're like Alpha and Omega. Whatever happens doesn't matter, I know we can sort it out. Alpha and Omega. Even if we go all out and break us down, I know we are Alpha and Omega. Whatever happens doesn't matter, I know we can sort it out. Alpha and Omega. Alpha and Omega. Like the waves pull you down underwater. We're fun until we hit the bottom. And we do it all again and again and again and again. Again and again and again and again. We're falling down, we faded. But I know that we can save it. Cause we're like Alpha and Omega. Whatever happens doesn't matter, I know we can sort it out. Alpha and Omega. Even if we go all out and break us down, I know we are Alpha and Omega. Whatever happens doesn't matter, I know we can sort it out. Alpha and Omega. Alpha and Omega. I know we can save it. Cause we're like Alpha and Omega. Even if we go all out and break us down, we can work it out. Cause we're like Alpha and Omega. Even if we go all out and break us down, we can work it out. Alpha and Omega. Bom, antes da gente vir efetivamente aqui pra praia, a gente passou no Auchan, que tem aqui perto, que é uma rede de hipermercado, e a gente comprou esse guarda-sol e esse apoio aqui, né, que ajuda a enfincar na areia e depois prende o guarda-sol. O guarda-sol foi 13 euros e esse negocinho foi 2,50, e foi bom a gente ter feito isso, né, que a gente pôde montar aqui uma estrutura, pegar uma sombrinha, porque senão a gente ia ficar muito exposto, né. Então foi uma boa aquisição. O problema é que aqui do nada assim dá um rajadão de vento muito forte toda hora. Então tem que ficar meio que segurando ele o tempo todo. E já saiu vários guarda-sóis aqui voando, várias vezes aconteceu. Do nada assim dá uma ventania. Mas então a gente fez essa mini compra aqui para complementar a nossa experiência aqui na praia. E os boatos é que a água aqui da praia é muito gelada, não dessa praia específica, né, de Portugal como um todo. Alguns amigos já falaram isso pra gente, tem meme aí na internet, o pessoal faz TikTok, essas coisas assim, indo na água pela primeira vez e congelando. Então a gente vai agora descobrir se é tudo isso mesmo, o que a gente acha dessa água aí. A água é bem bonita, bem azulzinha, bem transparente. A areia aqui, né, o clichê que a praia é bem limpa, a areia bem branquinha, não tem nenhuma sujeira. Mas agora vamos lá descobrir como é que é essa água, se a água é boa ou não. Vamos descobrir se a tal da água é gelada mesmo. Que aguinha boa, aguinha gostosa. Ah, bem gelado. E aí, Marco? Muito gelado, gente. Impossível. Caraca, tá tipo gelo de geladeira. Caraca, meu pé tá congelando.
Dá pra ver uns peixinhos aqui na água. Mas aqui até o joelho é o limite. O osso da perna começa a doer. Não dá pra ficar muito mais do que isso, não. Parando então aqui um pouquinho para falar com vocês um pouquinho da história de Cascais, que eu li, né, em alguns lugares, achei interessante. Na verdade é um pouco mais, algumas curiosidades ao longo da história aí, que mostra que Cascais já foi um destino muito procurado já há muito tempo, em outros momentos da história, não só atualmente, com o tanto de turistas, né, que procuram esse lugar, que vem para cá. É sempre um dos lugares mais buscados em Portugal para passar as férias, passar o verão. Mas fazer um leve resumo aí histórico do que eu vi aqui sobre Cascais e a região como um todo, essa região de praia aqui na pontinha de Portugal, bem próximo a Lisboa. Aí, então, uma das coisas que eu li é que em 2014, quase 10 anos atrás, Cascais teve algumas comemorações, né, celebrou 650 anos, né, da existência de Cascais, o que data aí sua fundação em 1300 alguma coisa. Mas eu vi também a informação de que o primeiro registro escrito que cita nominalmente Cascais, né, que cita ali a região em documento, é de 1200 e alguma coisa. E aí é bizarro pensar assim, que é 300 anos antes dos portugueses chegarem ao Brasil. Então, assim, já há muito tempo atrás já tem ali Cascais definido e tal. Claro que a história não começou aí, né, muito anteriormente. Eu vi que também foi uma região antes do Império Português e tudo mais. Chegou a ser um território dominado pelos árabes, né, quando eles expandiram e dominaram a região aqui de Portugal e tal. Mas isso já é muito lá atrás. Vamos vir um pouquinho mais para frente para falar as informações que eu li. Então, começando ali então do século XIV, né, que é mais ou menos próximo à data da sua fundação oficial, digamos assim, era só reconhecido Cascais como um vilarejo de pescadores, de pessoal que vivia ali e trabalhava em função disso, né, da sua existência, e de pescadores por causa da sua localização geográfica, próximo do mar, também próximo do começo ali da onde entra o Rio Tejo, né, que entra para Lisboa e tudo mais. Então era apenas esse vilarejo de pescadores, mas nos próximos anos, próximas décadas e até séculos, eles começaram o Império Português, né, o Reinado Português, começou a construir alguns fortes ali na região, tem até alguns até hoje que é possível visitar, para ajudar a defesa do território português, né, pela localização estratégica mesmo, por ser uma região litorânea, óbvio, né, próxima ao mar e podendo se proteger de alguns ataques marítimos e tal. Mas também, como eu disse, como tem o Rio Tejo entra bem praticamente na região do Cascais, vai para dentro, para Lisboa, ilustraçãozinha rápida aí para vocês, fica meio que esse bico aí, né? Essa pontinha aí bem onde fica localizado o Cascais. Então era uma região muito estratégica para eles poderem se defender de possíveis ataques e tudo mais. Então a partir do século XIV começaram a fazer essas construções e tudo mais, mas já era um local muito conhecido e renomado pelas suas belezas naturais, as praias e tudo mais. Até que no século XVIII, um dos reis, não me lembro agora o nome exato, mas um dos reis de Portugal resolveu se mudar e morar em Cascais com a sua família. Então trouxe um pouco mais de destaque ali para a região. Ele foi, óbvio, para morar em um lugar bonito, praia e tudo mais, e também já tinham essas fortalezas, essas proteções já construídas. E aí, a partir dessa ida dele lá também nessa época, século XVIII, foi quando
iniciaram quando construíram a linha de trem entre Lisboa e Cascais. E isso ajudou muito a desenvolver e o acesso, né, das pessoas que queriam vir para cá. Então, a partir daí, teve essa ligação rápida de Lisboa para Cascais e facilitou muito para aqui se tornar um lugar mais visado, mais atrativo e com fácil acesso. E aí então a gente pula para os anos 40, mais ou menos, época da Segunda Guerra Mundial, que é talvez as partes mais interessantes aí do que eu vou falar, que também já está historicamente um pouco mais próximo dos dias atuais, que é justamente na época da Segunda Guerra, Portugal se manteve um país neutro, né? A guerra ali aconteceu mais da França lá pro lado leste, Alemanha, indo pro lado leste, e aqui, mais no cantinho, né, Portugal como sendo o extremo aqui do lado esquerdo do mapa, né, o lado este, não se envolveu, né, politicamente na guerra e também estava dentro da Europa, né, que é tudo muito próximo, estava o mais distante possível de toda a confusão. E esse motivo, então, de Portugal se manter neutro, teve duas coisas específicas que aconteceram em Portugal, mas especificamente de Cascais, que a gente vai falar hoje, que duas coisas que têm a ver, mas que são interessantes. Então, por causa dessa neutralidade, uma das coisas foi que muitas pessoas que estavam lá mais dentro do conflito, mais das regiões onde o conflito estava pegando fogo mesmo, se mudavam, né, se exilavam, fugiam da guerra aqui para Portugal. Eu já tinha citado isso brevemente no vídeo que eu fiz lá no museu, lá em Lisboa, Museu Gulbenkian, se eu não me engano o nome, eu nunca lembro o nome difícil. E justamente então esse cara, que se eu bem me lembro, ele era da Turquia, mas morava em Paris. E aí, quando estourou a guerra, ele foi para Portugal, né? Então, só citando esse exemplo aí que a gente já tinha comentado, esse feito que aconteceu, né, na época da guerra. Mas citando, então, especificamente de Cascais, deixa eu sentar aqui na sombra, que o sol tá... O celular até avisou aqui que estava superaquecido. Mas então, continuando. Então, teve todo esse movimento de pessoas que vieram para Portugal como um todo, principalmente pessoas que eram importantes no seu país, que tinham um poder aquisitivo maior, e principalmente realezas, né? Muitos países ainda tinham os reis, e alguns deles fugiram então para Portugal. Um deles que veio especificamente para Cascais, é esse aí que eu vou pôr nome, que agora eu não me lembro, que era um rei da Itália, também uma figura importante aí da história da Itália, veio especificamente para Cascais. E aí outra figura importante também, que veio, também nunca consigo falar o nome, Antoine de Saint, que é o escritor de Pequeno Príncipe. Então, o escritor de Pequeno Príncipe também, na época da Segunda Guerra, veio para Cascais para poder escapar ali de todo o conflito, da confusão que estava acontecendo. E aí o segundo ponto, então, né, por causa das questões da guerra e tal, que aconteceu, é que Portugal se tornou uma rota de agentes secretos, né, de espiões, tanto de um lado da guerra quanto do outro. Isso porque, como eu disse, querendo ou não, apesar de certa proximidade dos países aqui, era o lugar mais distante, mais calmo em relação aos conflitos. Então era onde, por exemplo, alguns agentes vinham para cá para poder se reunir com outras pessoas para passar a informação que eles tinham obtido lá nos países do conflito. Também era onde, por exemplo, daqui poderia ir para a Inglaterra, que era um país que estava fortemente envolvido na guerra, ou de repente até para os Estados Unidos, que também entrou ativamente na guerra. Então, tanto para ir para lá, o pessoal vinha de lá e parava aqui em Portugal, ou então saíam do conflito e vinham aqui para fazer negociações, para colher informações. Então, era uma rota realmente, né? Esse é o termo que eles usam ali nos locais que eu li, de agentes secretos e espiões de um lado ou do outro, ou vinham aqui fazer reuniões, ou passando, né, para ir para lá, para ir para o outro lado. E com isso, um dos locais que teve isso ativamente, fortemente, foi aqui em Cascais, e mais especificamente aqui em uma das freguesias que tem, né, porque Cascais a gente está aqui bem no centrinho, bem Cascais mesmo, próximo ao mar, bem digamos no centro, mas tem algumas freguesias um pouquinho mais distantes, como por exemplo Carcavelos, que eu citei, que é praia também, mas é um pouco mais sentido Lisboa, e um pouco mais para cima tem Estoril, que é também conhecido, e é especificamente o que a gente vai falar aqui agora. E no Estoril tem o hotel, que se eu não me engano chama Gran Hotel Estoril, onde muitos desses agentes ficavam hospedados e também assim, não sabiam se eram agentes, eram pessoas que tinham vindo da guerra para se hospedar ali, para se exilar e tal. Então tinha ali muitas pessoas de diferentes nacionalidades indo e vindo o tempo todo. E aí então, nesse mundinho de espionagem,
de pessoas do mundo inteiro indo e vindo, passando, o cenário de guerra, enfim, todas as histórias que ali permeavam. Próximo a esse hotel que eu citei, também tinha o Cassino do Estoril, que existe até hoje e é peça fundamental aqui na nossa história. Então, dentro de todo esse cenário, existia um agente da Inglaterra que estava em Cascais justamente a serviço, tal, trabalhando, colhendo as informações necessárias e tudo mais. E esse cara, algumas pessoas dizem que inspirado nele mesmo, né, criando ali o que seria uma pessoa perfeita, um agente perfeito, idealizado do que ele gostaria de ser. Mas a informação oficial diz que não, que é baseado no outro agente que ele conheceu, que era da Sérvia, né? Tem até o nome do cara. Então, idealizado esse outro cara, né? Como ele sendo o agente perfeito e tal, como ele também se dava bem com as mulheres, e coisas desse tipo ali do cenário, justamente no cassino e tudo mais. Esse agente inglês também era escritor e ele criou, então, o personagem do 007. Se eu não me engano, o livro que ele escreveu, o primeiro livro é o Cassino Royale, que também futuramente foi feito um filme sobre 007 Cassino Royale. Então, a história do 007, o escritor estava em Cascais e a história foi baseada ali, surgiu, né? A ideia surgiu justamente do universo que permeava ali Cascais naquela época. Isso é muito interessante, né? Porque embora a história sempre é na Inglaterra, em outros lugares, outros países, a ideia inicial e a história inicial foi feita justamente aqui nesse cenário de Cascais. E além disso, né, além da autoria ter sido feita aqui e pelas coisas que estavam acontecendo aqui, um dos primeiros filmes também, se eu não me engano, um filme que foi feito em 69, 007 a serviço de Vossa Majestade, foi gravado também em Cascais e Lisboa, né, algumas cenas. O filme, a história também não se passa aqui em Portugal, mas usaram algumas cenas, justamente o Cassino do Estoril, né, que é o cassino fundamental na criação das primeiras histórias do 007. Então tem cenas aqui das ruas de Cascais, tem cenas do cassino do Estoril, algumas cenas lá das ruas de Lisboa também foram usadas, da própria ponte, aquela ponte famosa, 24 de abril ou 4 de abril? A famosa ponte ali de Lisboa também aparece no filme. Então vários cenários de Cascais e também de Lisboa aparecem no filme, mesmo a história não se passando aqui. Então acho interessante que 007 é um dos personagens aí mais conhecidos do cinema. Tem inúmeros filmes desde os anos 60, 70 até atualmente, né, saiu filme novo. E é isso, a história principal surgiu quando o escritor estava aqui, que era um agente inglês, estava em Cascais a serviço da Inglaterra durante a guerra, baseado num outro espião que estava aqui também por causa das movimentações da guerra, o cara era sérvio. E o filme, um dos primeiros filmes, quando começou, né, produziu os primeiros filmes do 007, também foi gravado tanto em Cascais quanto em Lisboa. Então, e no famoso Cassino do Estoril, né, que é essencial aí na história do surgimento, né, do personagem, também aparece no filme. Então uma interessante caso aqui envolvendo Cascais, e mostra justamente o que eu disse, que muitas pessoas da Europa já vinham para cá em diversas situações de guerra ou de não guerra, mas Cascais sempre foi visado e até hoje é um dos destinos mais procurados dentro de Portugal, seja para passar as férias, o verão, como também muitas personalidades famosas vêm morar aqui. Do Brasil mesmo, né, como eu já disse, Lano Piovani é uma pessoa que tem casa aqui, o próprio Cristiano Ronaldo, obviamente, tem casa aqui. Muitas pessoas vêm mudar para Portugal, né, pelas coisas boas que o país oferece, mas principalmente dentro de Portugal, Cascais é um dos lugares procurados, né. Eu fiquei aqui nesse cantinho que eu achei que ia dar para trocar uma ideia, mas como vocês perceberam, muito barulho, muito trânsito passando aqui atrás. Eu fiz o que eu pude, mas vamos continuar nosso passeio aí e mostrar um pouquinho mais da praia, da orla ali. Vamos lá.
O impressionante é que aqui a água, além de ser bem transparente, ela é muito calminha, muito paradinha, ó. Não tem uma onda. Tudo bem que aqui é parte de pedra, mas até lá na frente, que já é praia mesmo, lá atrás onde a gente estava, que eu mostrei anteriormente, toda essa região aqui não tem uma onda, é muito tranquila a água, muito paradinha. Bom, pessoal, então foi isso um pouquinho aí do nosso passeio de hoje. A gente já tá voltando para casa, agora são 7h30 da noite. A gente já tá em Lisboa. A gente já tinha combinado de não vir embora tão tarde de lá, porque a gente tá muito cansado, que ontem a gente saiu, a gente andou bastante. Tanto é que hoje até a gente não foi muito cedo para lá, para Cascais, porque a gente precisava dormir um pouquinho mais. E por mais que nesses dias de verão, até 9h30 da noite, tá claro, a gente queria vir um pouquinho antes para chegar em casa, para esse finzinho de dia, para estar em casa, tomar um banho, descansar, porque amanhã também é dia de trabalhar. Então a gente pegou o comboio lá para voltar às 5h30 da tarde, que fica bem ali próximo da praia. A gente já saiu da praia, pegamos o comboio e viemos, e agora já estamos em Lisboa. Também por isso, pelo motivo que eu falei, que a gente tá cansado, que a gente andou muito ontem, que a gente também não andou muito ali pelas redondezas, para turistar mais pela cidade, né? Eu sei que tem algumas construções ali interessantes, alguns fortes, castelo, tem museu, tem um farol também que o pessoal visita bastante. Dessa vez a gente deixou de lado essa parte mais de turistar e a gente quis mais ficar na areia mesmo, curtir a praia, para descansar, por causa de ontem que eu citei, também porque acho que fazia 2 anos, né, que a gente não ia pra praia. Então hoje foi mais um dia de ficar na praia mesmo. E aí, numa próxima a gente volta com o foco de conhecer esses outros lugares que tem ali por perto. Não tanto ficar na praia, mas conhecer mais, turistar mais as redondezas ali de Cascais. E também, eventualmente, no futuro, conhecer outras praias que tem ali próximo, Carcavelos, que eu já havia citado, Oeiras, né, que já é uma outra cidade, mas que também é por esse mesmo caminho do comboio. Então, acho que até gostaria, antes de ir para essas outras praias, conhecer mais da cidade ali, de Cascais mesmo, sem ser a parte da praia, como eu falei. Mas, futuramente, a gente volta para fazer todas essas visitas e esses passeios. Por hoje foi isso, um dia curtindo uma praia aqui em Portugal pela primeira vez, e foi bem gostoso. E esse foi o resumo do nosso dia. Até a próxima.